Paz e bem, eu sou a Andréa, sintam-se todos acolhidos pela comunidade católica Fonte de Água Viva. No programa Vivendo a Catequese de hoje, vamos continuar falando sobre querigma, sobre conhecer e viver o que significa essa palavra tão bonita, querigma, que é o anúncio da Boa Nova, é o convite à conversão, e aqui vamos falar de viver o Evangelho assim como Jesus viveu. A palavra querigma, gramaticamente, ela significa o anúncio, dessa boa nova. Mas aqui nós vamos falar mais a fundo, no sentido de viver. E querigma me lembra muito querer, não é? E lembra também aquela passagem do Evangelho de Marcos, onde nos fala: Senhor, se queres, podes me curar. Então, se Deus quer, Ele pode qualquer coisa, na verdade, Ele pode tudo. Mas e nós? Nós queremos viver o convite de Deus para a nossa vida? Nós queremos o agir dele na nossa vida? É sobre isso que a gente vai refletir hoje. Na semana passada, eu deixei uma tarefa para a gente tentar viver durante a semana esse amor de Deus por nós no nosso próximo mais próximo. Ou seja, dentro da nossa primeira comunidade, nossa primeira igreja, que é onde? Lá em casa, com as pessoas que convivem comigo, na minha igreja doméstica. E muitas vezes, como também foi falado, é onde é mais difícil a gente praticar esse amor, que é com as pessoas que nos conhecem, sabem nossos defeitos, nossas qualidades, mas principalmente as nossas falhas do nosso dia a dia. Então, comenta aqui no vídeo quem conseguiu fazer esse exercício de amor ao próximo mais próximo. Ou também comente quem teve uma dificuldade ou quem vive essa dificuldade de viver o amor com aqueles que convivem debaixo do mesmo teto, na mesma casa. Então, a gente, nesse programa, vai falar ainda mais sobre esse convite que Jesus nos faz de viver o Evangelho assim como Jesus viveu. Então, nós somos convidados por Jesus a praticar também esse querigma. Assim como a gente vive com as pessoas de fora, que a gente conhece, mas principalmente com aqueles que nos conhecem intimamente, que são os que moram conosco. Aqui a gente fala do marido, da esposa, dos filhos, dos avós, às vezes amigos que dividem uma casa, um apartamento. Quem é aquele que te conhece bem, que vê você todos os dias, mas que muitas vezes é aquele mais difícil, que eu acho difícil amar, que eu acho difícil perdoar, que eu acho difícil servir? Porque o amor que Jesus nos mostra no Evangelho é um amor que serve, aquele que acolhe, que sorri, que quer saber e conhecer a necessidade do outro. Aqui a gente tem que pensar, conhecer a necessidade do outro. Será que eu me preocupo em ver de verdade a necessidade daquele que eu amo, daquele que está convivendo ali comigo? Ou será que eu fico pensando, mas eu sei que eu amo, dentro de mim eu sei que eu sinto, eu sei que eu faço todo dia eu limpo, todo dia eu arrumo, e eu já faço porque eu amo, isso é o suficiente. Mas será que é suficiente? Aí a gente tem que pensar, Às vezes, dando um exemplo aqui do nosso cotidiano, como pais, por exemplo, pais e mães, a gente tem mania de colocar o amor em tarefas. A gente faz um checklist: banho, tarefas, escola, comida, roupas, etc, etc, por aí vai. Mas temos que ter um cuidado de pensar que não são meras tarefas a ser cumpridas, não é mesmo? Trata-se daquilo que eu tenho que fazer, do cuidado que eu tenho com aquele ser que Deus me confiou. Isso não vale só para filhos, vale para qualquer um que seja o meu próximo, mais próximo. Então a gente tem que ter cuidado para não cair num automático. A gente está vivendo no mundo do automático, mas nós não podemos ser automáticos.
A gente tem que querer conhecer a necessidade do outro. E quando a gente entra nesse modo automático, a gente acaba esquecendo de querer conhecer a necessidade do outro. Então eu sei que é difícil, é corrido. A gente vive também no mundo da correria, do automático, do mais prático. Mas o amor, ele é exigente. E assim como Deus, que é o próprio amor, ele também quer o nosso tempo. Ele quer uma qualidade desse tempo. E quando estamos servindo ao outro, estamos servindo Deus que está no outro. Eu estou enxergando Jesus que vive no outro. E assim eu vou querer conhecer melhor esse Jesus. E à medida que eu for decidindo amar esse Jesus que vive no meu próximo, mais próximo, eu vou querer conhecer ainda mais, ser mais íntima dele. E vou querer servir melhor. E aí, quando a parte humana daquele mesmo ser que Deus me confiou falar mais alto, me irritar, me deixar contrariada nesse serviço de amor, a gente tem que aprender a usar uma defesa. Que eu vou sempre pensar assim comigo. Eu não estou fazendo por ele, por ela, pelo que eu quero em troca. Eu faço pelo amor que eu decidi ter, pelo amor que eu sinto. Porque o amor, ele não tem preço. Então ele não tem pagamento. Às vezes, como a gente erra esperando fazer pelo outro e receber o mesmo tratamento ou algum tipo de tratamento diferente, como se fosse um pagamento em troca do nosso amor, do nosso serviço. Mas Jesus não cobrou pelo serviço que ele prestou à humanidade quando ele esteve entre nós e pelo que ele faz até hoje por nós através de sua presença no Espírito Santo. E Deus é Deus. E as coisas de Deus são perfeitas, como ele é perfeito. Então, quando eu tomo essa decisão no meu dia a dia de seguir o exemplo de Jesus, de viver o chamado, a boa nova de Jesus, eu tomo a decisão de amar e fazer sem questionar. Eu coloco o meu objetivo como sendo esse amor e não a consequência daquilo que eu estou fazendo. Eu coloco esse objetivo acima do cansaço, da chateação, da minha falta de vontade de fazer, às vezes, aquilo de bom para a pessoa. Às vezes a gente quer se retrair, deixar de fazer mesmo, como se fosse um castigo. Então, quando eu tomo uma atitude diferente disso, a minha própria vivência desse serviço de amor se torna a maior e o melhor pagamento. Porque o fardo fica leve quando a gente ama. Qualquer serviço que eu faço, se eu não estou ali naquela expectativa, porque a grande cobrança nossa é a nossa expectativa de receber algo. Então, quando eu não tenho essa expectativa, eu vou saber que o amar não é tarefa fácil. Mas ainda assim eu decidi esse amor, eu decidi fazê-lo. E às vezes as pessoas até falam que tem dia que eu amo mais, tem dia que eu amo menos. Mas esse amar mais ou amar menos, ele não existe quando a gente entende que o amor é a decisão. Esse amar mais ou menos, ele só faz parte da nossa inconstância humana, da nossa própria fraqueza. Então vão ter dias ruins, dias difíceis, sim. Vão ter dias que a gente pensa assim, nossa, mas esse esforço não vale a pena. É em vão, porque o fulano não muda, o ciclano não merece isso que eu faço por ele. Mas nesse dia, a gente tem que aprender um exercício de intimidade com Deus, que é o Deus que vive dentro de nós também, que nós estamos lá amando no próximo. Lá para o meu Jesus que está aqui dentro, eu vou entregar. Eu vou correr para o colo dele. Eu vou entregar como uma criança. Vou contar para ele da minha dor, da minha dificuldade, aquela falta que me faz aquela falta de vontade de fazer, na verdade, pelo outro, a falta de compreensão, aquele sentimento de como se a gente estivesse sofrendo uma completa ingratidão.
daqueles que nós servimos todos os dias. Quem nunca se sentiu assim? Como se ninguém visse o que você faz. Mas a gente tem que entregar isso para Jesus e falar também para Ele: Jesus, eu não sou perfeito. Eu olho para o Senhor e digo: Senhor, me ensina. Me ensina a amar como você ama. Me ensina a cuidar, me ensina a perdoar. Repete você comigo que está vendo esse vídeo. Isso é uma oração. O que você precisa aprender do Senhor hoje? Senhor, me ensina a falar o que eu estou sentindo. Às vezes o meu jeito de falar é muito bruto. E às vezes eu estou cobrando o amor, mas eu cobro de um jeito errado e eu estou ofendendo. Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a ouvir. Às vezes eu só quero falar, eu não quero ouvir. Me ensina, Senhor. Me ensina a viver o amor. Me ensina a viver o amor como o Senhor viveu. E hoje eu convido a finalizarmos com uma reflexão do Evangelho de Mateus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Paz e bem.